Este é Israel. A terra prometida que você imagina não existia. A verdade é que a maioria das pessoas que viviam lá morria antes dos 30 anos. A água era tão escassa que famílias inteiras guerreavam por um único poço. E quebrar uma regra religiosa simples resultava em morte pública por apedrejamento. Como é que um lugar chamado de terra que mana leite e mel era, na verdade, um dos ambientes mais hostis do mundo antigo? E por que milhões de pessoas escolheram viver lá mesmo assim? Era ali que 3 continentes se encontravam. África, Ásia e Europa tinham Israel como ponto de encontro, uma encruzilhada que definia o destino do mundo antigo. Mas a Terra Prometida tinha um segredo que poucos falam. A paisagem era brutal. Desertos que se estendiam por quilômetro, montanhas de pedra nua, vales raros onde a vida tentava brotar. No sul, o deserto do Negueb queimava tudo. No norte, a Galileia oferecia um pouco mais de esperança com suas oliveiras e vinhedos. O calor era assassino. Verões que passavam dos 40 graus, onde o sol rachava a terra e secava qualquer fonte de água. O inverno trazia algumas chuvas, mas nunca o suficiente. Viajar entre cidades era apostar a própria vida. Dias caminhando a pé por trilhas perigosas, sempre com o risco de encontrar bandidos ou animais selvagens. Uma jornada de Jerusalém até a Galileia podia levar uma semana inteira, se você sobrevivesse. Mas o pior de tudo era a água. Aquela terra que mana leite e mel estava sempre sedenta. Poços eram tesouros disputados a ferro e fogo. Cisternas eram construídas com o cuidado de quem estava protegendo a própria vida, porque era exatamente isso. Sem água, você morria. A ironia é devastadora. Muitos bebiam vinho fraco misturado à água não por prazer, mas por sobrevivência. A água pura estava tão contaminada que o vinho era mais seguro. Era nesse cenário hostil que milhões de pessoas tentavam viver, trabalhar, criar filhos e manter a fé viva. Uma terra que prometia bênçãos, mas exigia sangue, suor e lágrimas apenas para ver o próximo amanhecer. E isso era só o começo dos desafios que você enfrentaria se vivesse lá. Porque acordar em uma casa israelita significava começar cada dia sabendo que sua sobrevivência dependia de algo que a maioria das pessoas hoje nem pensa 2 vezes. Todo mundo acordava naturalmente com o nascer do sol, por volta das 6 da manhã. E isso não era uma escolha, era questão de sobrevivência. A verdade é que cada minuto de luz solar era valioso demais para desperdiçar. O trabalho diário girava em torno de 3 atividades principais que a Bíblia menciona constantemente: agricultura, pastoreio e, no norte próximo ao Mar da Galileia, pesca. Em Marcos 1,16, vemos Jesus chamando pescadores que trabalhavam naquelas águas. Mas o que poucos percebem é como a falta de água dominava absolutamente tudo. Cada família israelita dependia de cisternas escavadas na rocha para sobreviver. Essas cisternas, mencionadas em Jeremias 2,13, eram buracos profundos que captavam e armazenavam água da chuva. Imaginem, sua vida dependia literalmente de quanto choveu no inverno anterior. As roupas eram extremamente simples e práticas. A Bíblia descreve túnicas de linho e sandálias de couro como vestimenta padrão. Em Mateus 10,10, Jesus menciona que não era necessário levar túnica extra em viagem, porque todo mundo usava basicamente a mesma coisa. A alimentação era bem diferente do que imaginamos. O pão era realmente a base de tudo, tanto que Jesus disse, o pão nosso de cada dia, em Mateus 6,11. Cada família moía trigo em casa usando mós de pedra, processo que levava horas diárias. Carne era extremamente rara na mesa comum. Lucas 15 conta a parábola do filho pródigo, onde matar um bezerro gordo era considerado uma celebração extraordinária, justamente porque carne era um luxo. E então chegava o sábado.
A verdade sobre o sábado é chocante. Era levado tão a sério que quebrar suas regras resultava em pena de morte, como vemos em Êxodo 31:14. Não se podia acender fogo, carregar peso ou caminhar longas distâncias. O que sustentava esse povo em condições tão duras? A fé absoluta de que aquela terra tinha propósito divino, mesmo sendo uma das regiões mais desafiadoras do mundo antigo para se viver. Mas essa fé seria testada de forma ainda mais intensa quando chegassem à cidade mais importante e contraditória do mundo bíblico. Você já imaginou um dia da semana que poderia literalmente te matar se você trabalhasse? Em Israel bíblico, o sábado não era apenas um dia de descanso, era uma questão de vida ou morte. Êxodo 31:14. Deixa isso cristalino, guardareis o sábado. Todo aquele que o profanar certamente morrerá. A verdade é que o sábado transformava completamente a vida israelita. Começava no pôr do sol de sexta-feira e durava até o pôr do sol de sábado. Durante essas 24 horas, praticamente toda a atividade era proibida. Não se podia acender fogo, por isso a comida era preparada antecipadamente. Não se carregava peso, nem mesmo uma pequena carga. Não se caminhava mais que cerca de 1 quilômetro da sua casa. Era um silêncio que cobria toda a terra de Israel. Mas o que realmente dominava a vida religiosa era o templo em Jerusalém. O templo funcionava como o coração absoluto da vida social, econômica e espiritual de Israel. Não era apenas um local de oração. Era banco, tribunal, centro comercial e matadouro. Tudo em um só lugar. E quando dizemos matadouro, é literal. Os sacrifícios eram constantes e em grande escala. Durante a Páscoa, historiadores estimam que cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados em poucos dias. O cheiro de sangue e carne queimada dominava permanentemente os arredores do templo. Segundo Reis 16:13, descreve diferentes tipos de sacrifícios que aconteciam diariamente: holocaustos, ofertas de cereais, libações. O barulho era ensurdecedor. Balidos de animais, orações em voz alta, fogo crepitando constantemente. As crianças israelitas cresciam respirando esse ambiente. Desde pequenas, aprendiam a Torá decorada, como vemos em Deuteronômio 6:7. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A palavra de Deus não era teoria, era vivida literalmente no dia a dia. Imaginem crianças de 5, 6 anos recitando salmos inteiros de memória, conhecendo cada lei, cada ritual, cada festa religiosa. A educação religiosa começava antes mesmo delas saberem andar direito. O que sustentava toda essa rigidez religiosa era uma crença absoluta. Eles eram o povo escolhido de Deus, vivendo na terra que Ele havia prometido. Mas existe um lugar onde essa fé, essa rigidez e essa esperança se concentravam de forma ainda mais intensa. Uma cidade que reunia o melhor e o pior da experiência humana com o divino. Você consegue imaginar uma cidade onde o cheiro de sangue misturado com incenso dominava o ar todos os dias? Jerusalém, na época de Jesus, era exatamente isso. A cidade mais sagrada do mundo, que funcionava como um imenso matadouro religioso. A primeira coisa que impressionava era a arquitetura. Jerusalém estava construída em camadas, com casas de pedra empilhadas umas sobre as outras, conectadas por escadarias intermináveis. Lucas 19:41 menciona Jesus chorando ao ver a cidade do alto. E realmente, vista de longe, Jerusalém era impressionante. O templo dominava completamente o horizonte. Construído por Herodes, era uma das estruturas mais grandiosas do mundo antigo. Mas aqui está o que poucos percebem. O povo comum nunca entrava no templo propriamente dito. Eles ficavam limitados aos pátios externos. A verdade é que Jerusalém era uma cidade de contrastes brutais. Nos mercados, você encontrava de tudo: especiarias vindas da Índia, tecidos do Egito, joias da Arábia. Marcos 11:15-17
descreve Jesus expulsando vendedores do pátio do templo, porque até o espaço sagrado havia virado comércio. Mas, para cada comerciante rico, havia dezenas de mendigos nas portas. Lucas 16:20 fala de Lázaro, um mendigo cheio de chagas, que vivia à porta de um rico. Essa era a realidade diária de Jerusalém. E por toda parte, soldados romanos. Eles estavam nas esquinas, patrulhavam os mercados, cobravam impostos com violência. Mateus 5:41 menciona o direito dos soldados de forçar qualquer judeu a carregar suas bagagens por uma milha. Não era metáfora, era lei romana. O clima de tensão era constante. Imaginem um judeu pobre tentando vender frutas no mercado, enquanto um soldado romano passa zombando da sua mercadoria. Era humilhação diária, sistemática. Os sacerdotes circulavam com roupas coloridas e chamativas, enquanto o povo vestia túnicas simples e desbotadas. A hierarquia social era visível a metros de distância. Mas a coisa mais chocante sobre Jerusalém era onde as pessoas faziam suas necessidades. Banheiros públicos eram raríssimos. A maioria da população usava áreas fora dos muros da cidade, transformando os arredores em uma zona insalubre permanente. Quando fazia calor extremo, as famílias subiam para os tetos planos das casas para dormir. Atos 10:9 menciona Pedro orando no teto. Era prática comum usar essas áreas como quartos extras durante o verão. A vida em Jerusalém era assim: sagrado e profano misturados, riqueza e pobreza lado a lado, fé e opressão caminhando pelas mesmas ruas de pedra. Mas se você achava que as tensões sociais de Jerusalém eram intensas, espere até descobrir como a sociedade israelita realmente funcionava e por que nascer do sexo errado ou na família errada podia determinar se você viveria como gente ou como animal. Você sabia que em Israel bíblico, o grupo social onde você nascia determinava literalmente se você seria tratado como ser humano ou como propriedade? A sociedade israelita era dividida em camadas rígidas, que você nunca conseguia atravessar. No topo estavam os saduceus, a elite religiosa que controlava o templo. Eram os únicos que tinham acesso direto aos rituais mais sagrados e, coincidentemente, eram também os mais ricos. Atos 5:17 menciona como eles perseguiam qualquer ameaça ao seu poder. Logo abaixo, vinham os fariseus, que Mateus 23:5 descreve como pessoas que alargam os seus filactérios e alongam as franjas dos seus mantos. Eram obcecados em mostrar publicamente sua religiosidade. Mas para a maioria da população, agricultores, pescadores, artesãos, a vida era bem diferente. E para as mulheres, era uma tragédia desde o nascimento. A verdade chocante é que as mulheres não podiam testemunhar em tribunais. Sua palavra legalmente não valia nada. Não podiam aprender a Torá nas sinagogas. Educação religiosa formal era proibida para elas. Os casamentos eram arranjados quando elas tinham 12 ou 13 anos. Não era uma escolha, era uma transação comercial entre famílias, como vemos implícito em Mateus 18, onde Maria estava desposada com José. Quando uma mulher era pega em adultério, João 8:4-5 mostra a realidade brutal. Ela era arrastada publicamente para ser apedrejada. Mas observe que apenas a mulher foi trazida. O homem envolvido quase nunca era punido. E as viúvas? Marcos 12:40 denuncia escribas que devoram as casas das viúvas, porque quando o marido morria, muitas mulheres eram literalmente abandonadas pela sociedade, sem direito à herança ou proteção. Mas se ser mulher era difícil, ser samaritano era ainda pior. Os samaritanos eram vistos como impuros, traidores, meio-judeus. João 4:9 registra a surpresa da mulher samaritana quando Jesus conversou com ela. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Era segregação total. Judeus desviavam o caminho para não pisar em território samaritano. Compartilhar comida ou bebida com samaritanos era considerado contaminação. E no final da pirâmide social
estavam os pobres, a massa de gente que sobrevivia dia após dia sem garantia alguma. Lucas 16, 19 e 21 retrata essa realidade. Enquanto alguns se vestiam de púrpura e linho fino, outros, como Lázaro, viviam cobertos de chagas, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa dos ricos. A diferença entre classes sociais não era apenas econômica, era uma questão de dignidade humana básica. Mas toda essa opressão social ficava ainda mais brutal quando você descobria quem realmente mandava em Israel e como eles transformaram a vida do povo em um inferno de impostos e humilhação. Você consegue imaginar viver num país onde soldados estrangeiros podiam forçar você a carregar as bagagens deles sempre que quisessem? Essa era a realidade diária de quem vivia em Israel sob ocupação romana. Mateus 5,41 registra Jesus falando sobre isso. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não era conselho espiritual, era sobrevivência prática. A verdade é que os romanos transformaram Israel num estado fantoche completamente submisso. Os impostos eram brutais e humilhantes. Mateus 17, 24, 27 menciona o imposto do templo, mas havia muito mais. Imposto sobre a terra, sobre as colheitas, sobre o comércio, sobre praticamente tudo que você possuía. E quem coletava esses impostos? Outros judeus. Lucas 19, 2 apresenta Zaqueu como chefe dos publicanos, judeus que traíam o próprio povo cobrando impostos para Roma. Eles eram odiados mais que os próprios romanos, porque representavam a colaboração com o opressor. Imagine um camponês judeu que trabalhou o ano inteiro na sua pequena propriedade, apenas para ver a maior parte da colheita sendo levada por coletores que falavam a mesma língua que ele, mas serviam ao império que o escravizava. As revoltas eram constantes, mas terminavam sempre da mesma forma: crucificação em massa. A crucificação não era apenas execução, era terror psicológico. Os romanos crucificavam rebeldes ao longo das estradas principais para que todo mundo visse. Joséfo, historiador da época, registra que durante uma revolta, tantas pessoas foram crucificadas que faltou madeira para as cruzes e cruzes para os corpos. Lucas 13, 1 menciona galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios, uma referência a quando soldados romanos massacraram judeus dentro do próprio templo durante rituais religiosos. A situação era tão desesperadora que qualquer sinal de esperança atraía multidões instantaneamente. João 6,15 relata que após Jesus multiplicar pães, a multidão queria arrebatá-lo para o fazerem rei, porque um povo faminto e oprimido estava desesperado por qualquer libertador. Falsos messias apareciam constantemente. Atos 5:36-37 menciona Teudas e Judas, o galileu, que levaram muita gente após si, prometendo libertação, mas terminaram mortos junto com seus seguidores. O que sustentava a esperança era a crença absoluta de que Deus não havia abandonado seu povo. Mesmo quando soldados romanos zombavam da sua fé, mesmo quando publicanos roubavam seu sustento, mesmo quando cruzes enchiam as estradas, os israelitas mantinham uma convicção inabalável. Um dia, o Messias prometido viria para restaurar o reino de Israel. Daniel 2,44 alimentava essa esperança. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Se você ficou impressionado com a dureza da vida em Israel, clique aqui na tela para assistir como era viver no Egito durante as 10 pragas devastadoras que Moisés trouxe sobre aquela terra e descobrir a verdade chocante que mudou uma civilização para sempre.